Começando o meu, o seu, o nosso Café com Crepúsculo. Para você que, assim como eu, é apaixonada por essa história e encantada por todo este universo. Até que enfim saiu o primeiro vídeo, gente do céu, muito nervosa, muito ansiosa, espero que vocês gostem. Quando eu comecei a ler esse livro, há 3 meses atrás, eu fiz uma publicação no Instagram escrito no auge da minha adolescência. E é porque eu realmente estou me sentindo assim com a leitura desse livro. Esse livro me traz muitas memórias gostosas, que ao longo dessa jornada a gente consegue trazer muita reflexão para a vida da gente. Eu espero que, assim como eu, você se divirta na leitura desse livro, se apaixone, sinta. Eu espero que eu consiga passar as emoções que estão descritas nele e espero que vocês gostem de acompanhar essa jornada junto comigo. No vídeo de hoje, nós vamos começar o primeiro capítulo do livro Crepúsculo. Vem comigo. O primeiro capítulo se chama A Primeira Vista e já começa com a Bella indo para o aeroporto junto com a mãe dela. A Bella tá contando pra gente o que ela está pensando. Que ela está deixando de morar com a mãe, que é o porto seguro dela, para ir morar com o pai, que é uma pessoa emocionalmente distante, não por escolha, mas pela personalidade, pela forma de demonstrar atenção e ver o mundo. Então, ela começa explicando que ela vai sair de um lugar da onde ela gosta muito, que é ensolarado, que tem vida, para ir para um lugar que é totalmente chuvoso, um tempo fechado, frio e um lugar super pequeno. Então ela já começa fazendo esse contraponto. Ela fala assim, ó: nessa cidade eu fui obrigada a passar um mês a cada verão até ter 14 anos. Então, como os pais dela se separaram quando ela era muito pequena, tinha essa questão de compartilhar a guarda e que ela passava os verões dela em Forks. Até ela fazer 14 anos, que aí ela bateu o pé e não quis mais ir para Forks durante as férias dela da escola. Então o pai dela começou a ir para Fênix para ver a Bella. Então, a partir do momento que ela tomou essa decisão de ir para este lugar, ela não está gostando muito, mas ela entende que é necessário, porque ela vê que a mãe dela fez muitos sacrifícios para cuidar, para criar ela até ali sozinha, e que agora ela já está com 17 anos e que ela consegue se virar muito bem nessa cidade nova. Aí ela fala assim, ó: era em Forks que agora eu me exilava. Uma atitude que assumi com muito pavor. Eu detestava Forks. Então ela não faz questão de esconder que ela odeia este lugar para onde ela tá indo. Mas ela está indo porque ela acredita que a mãe dela merece ser feliz. A mãe dela tá casando de novo, depois de muito tempo sozinha, com o Phil, que é um jogador de beisebol. E eles viajam muito. Então ela percebeu que quando a mãe dela começou a ter esse relacionamento com o Phil, a mãe dela ficava dividida entre ir viajar com o Phil e ficar com a Bella. Então a Bella percebeu que já estava na hora dela ir procurar novos ares para deixar a mãe um pouquinho mais livre. Eu adorava Fênix, adorava o sol e o calor intenso, adorava a cidade vigorosa e esparramada. Então ela faz esse contraponto. Ela tá saindo de um lugar que ela ama muito, que é uma cidade grande, praticamente uma metrópole, e tá indo para um lugar que é uma cidade de interior que é cercada de floresta. Como eu poderia deixar que minha mãe amorosa, instável e descuidada se virasse sozinha? É claro que ela agora tinha um Phil, então as contas provavelmente seriam pagas, haveria comida na geladeira, gasolina no carro e alguém para chamar quando ela se perdesse. Mesmo assim. Aí ela fica assim, ó, ela fala assim, ó: como que eu vou deixar a minha mãe, que praticamente eu ajudei ela a vida toda, porque a mãe dela é totalmente diferente dela,
e a mãe dela é meio que irresponsável, assim, sabe? Então quem que cuidava das coisas da casa era a Bella. E ela tá saindo desse lugar de responsabilidade pela mãe pra ir pra um lugar de responsabilidade com o pai. Uma adolescente de 17 anos. Aí ela conversa com a mãe dela pergunta se ela tá certa do que tá acontecendo, se ela tem certeza da decisão dela. Ela faz questão de mostrar pra gente, leitor, que ela está mentindo, mas que ela fala pra mãe dela: mãe, eu tô bem e vai dar tudo certo. Ela despede da mãe dela, fala que ama a mãe dela e entra no avião. Durante o voo, a Bella explica pra gente que não é uma ida direta para Forks. Então ela tem que pegar um avião de Phoenix até Seattle, que são 4 horas de voo. De Seattle, ela pega um outro avião até Port Angeles. E de Port Angeles, ela vai de carro numa viagem de 1 hora até Forks. E durante esse tempo, ela fala o seguinte, ó. Voar não me incomodava. A hora no carro com o Charlie, porém, era meio preocupante. Charlie foi realmente gentil com tudo aquilo. Parecia realmente satisfeito que eu, pela primeira vez, fosse morar com ele por um período mais longo. Já me matriculara na escola e ia me ajudar a comprar um carro. Aí a Bella tá explicando que ela e o Charlie são pessoas muito retraídas e que eles não são de demonstrar afeto e nem ficar conversando muito. Então ela fala que essa preocupação dela é exatamente por conta disso. Porque ela não tem coragem de dar o primeiro passo e ele também não. E ela admite que ela puxou essa característica de ser mais reservada dele. Já encontrando com o Charlie, ele fala pra Bella: achei um bom carro pra você. Aí ela pergunta: que tipo de carro? Aí ele fala assim pra ela: você lembra do meu amigo, Billy Black? Lá de La Push. Aí a Bella explica pra gente que durante esse tempo que eles estão conversando, ela tá pensando o seguinte, que a cabeça dela tem uma extraordinária tarefa de se encarregar de apagar da mente dela lembranças traumáticas. Então, como ela não gostava de passar tempo em Forks, ela fala que ela não se lembra de muita coisa. E como já fazia um bom tempo que ela não ia lá, ela não faz ideia de quem o pai dela tá falando. Aí o pai dela continua explicando que esse Billy tá de cadeira de rodas e agora ele não consegue mais dirigir e que ele acha uma boa ideia comprar o carro do Billy. A Bella pergunta que carro que é, ele fala que é uma picape. E essa parte aqui, ela é legal porque ela demonstra bem a questão da adolescência, assim, aflorada. Porque ela quer saber se o carro é novo, se é descolado. Olha o que ela fala, ó. Quando foi que ele comprou? Ela perguntando pro pai. O pai fala assim, ó, comprou em 1984. Eu acho. Ele a comprou nova? A Bella pergunta. Bom, não. Acho que era nova no início dos anos 60 ou final dos anos 50, no máximo. Eu achei muito legal essa parte porque eu lembrei de quando eu era adolescente, até mais nova, que a gente ganhava muita roupa, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura assim de passar de primo ou de irmãos. E eu lembro quando a minha mãe chegava, às vezes tinha roupa que era até bonitinha, dava pra usar. Que hoje eu, como mãe, eu consigo fazer essa intermediação. Mas que na minha cabeça de adolescente eu olhava aquilo lá, não, já tá usada, outra pessoa já usou, já repetiu várias vezes, eu não vou usar. Então eu entendi a Bella se preocupando por conta desse pensamento que a gente tem. Aí o pai dela fala que é um carro bom, que ela vai gostar e que não era pra ela se atentar com a aparência do carro. Eles chegam em casa e o Charlie fala que quer muito que ela seja feliz, que por isso que ele tá dando pra ela de presente. A Bella fica super lisonjeada, tipo assim, nossa pai, muito obrigada, mas na cabeça dela ela tá pensando assim, meu Deus do céu, que charanga é essa que meu pai arrumou pra mim? Aí ela chega na porta de casa e já vê, olha aqui, ó. Ali estacionada na rua da frente de casa, que nunca mudava, estava a minha nova, bom, nova pra mim, picape. Era de um vermelho desbotado, com paralamas grandes e arredondados, e uma cabine bulbosa. E para minha grande surpresa, eu adorei. Então, ela já estava
pensando assim na cacholinha dela, tipo, o que será que meu pai tá aprontando? Eu não faço ideia de que carro é esse que ele tá falando. Mas a hora que ela chega na porta de casa, que ela vê aquele carro parado, ela fala que ela amou e gostou. E uma coisa que ela fala durante o trajeto, que eu acho muito interessante focar aqui, porque vai trazer muita questão dela odiar Forks, mas da concepção dela tá sendo mudada. Olha que interessante, durante o caminho, ó. Era lindo, é claro. Eu não podia negar isso. Tudo era verde. As árvores, os troncos cobertos de musgo, os galhos que pendiam das copas, a terra coberta de samambaias. Até o ar filtrava o verde das folhas. Era verde demais, um planeta alienígena. E é legal a gente ver que ao longo dessa história ela vai mudando de ideia sobre este lugar que ela tá indo. Então, ela já tem dentro dela que ela tá indo para um outro lugar que vai trazer mais o verde, mais a natureza para mais perto, mas ela ainda está resistente a essa ideia. A Bella amou a picape dela, que o pai dela deu, e ela começa a pegar as coisas dela para levar para dentro de casa. E ela fala que ela ficou com o quarto do lado oeste, que dava para frente do jardim. O quarto era familiar, me pertencia desde que nasci. O piso de madeira, as paredes azul claras, o teto pontiagudo, as cortinas de rendas amarelas. Na janela, tudo isso fazia parte da minha infância. É interessante que a Bella fala que a casa dela com o pai não mudou nem um pouquinho. E mais pra frente ela vai falar que ela tem a impressão que o pai dela não lidou bem com a separação dele da Renée, porque ele manteve a casa exatamente da mesma forma. Só que no quarto dela, a única coisa que mudou foi que ele tirou o berço e colocou uma cama e adicionou uma escrivaninha com computador e uma linha telefônica para ela. E durante o tempo que a Bella tá no quarto, ela tá pensando que o dia dela já vai ser menos complicado, porque ela não queria ir pra escola sendo dentro de uma viatura de polícia, já para não ser o assunto do primeiro dia. E já pensando que a cidade que ela mora é uma cidade pequena e que ela já vai ser o assunto, mas que ela não queria dar pauta nesse sentido. Aí ela já tá pensando na escola, ó. A Forks High School é onde ela vai estudar. Tinha apenas 357, aí ela corrige, 358 alunos contando comigo. Eu seria a garota nova da cidade grande, eu seria a atração, a aberração. Ela que tem medo de conversar com as pessoas, estava indo para um lugar que era pequeno e que todo mundo ia saber que ela era a novata ali naquele lugar. Então ela já estava assim, ó, fazendo daquele dia um monstro gigante. Como todo adolescente, né, gente? Daí a Bella começa a contar pra gente da aparência dela e como as pessoas vão ver ela. Ela fala que mesmo que ela tá vindo de uma cidade ensolarada, ela é uma pessoa que tem a pele muito clara, muito branca. Ela fala que a pele dela é de um tom de marfim. Sempre fui magra, mas meio molenga. E obviamente não era uma atleta. Não tinha a coordenação necessária entre mãos e olhos para praticar esportes sem me humilhar. E sem machucar a mim mesma e a qualquer pessoa que se aproximasse demais. Então aqui ela tá explicando como que é o porte físico dela e que ela é muito desastrada, assim como a gente já conhece nos filmes. Aqui, gente, ela é pior, ela vive tropeçando, tá? Aí ela fala assim, ó, talvez fosse a luz, mas eu já parecia mais pálida, doentia. Minha pele podia ser bonita, era muito clara, quase translúcida. Então ela tá fazendo essa comparação pra gente entender que ela vindo de uma cidade ensolarada deveria ser mais bronzeada, mas que ela não era. Ela era bem branca e que provavelmente ela iria se destacar até nessa cidade que é bem chuvosa e que quase nunca tem sol. Ela fala que isso seria um chamativo já para as pessoas olharem para ela e ela chamar a atenção. Eu não me relaciono bem com as pessoas da minha idade. Ela fala assim, ó, até a minha mãe, de quem eu era mais próxima do que qualquer outra pessoa do planeta, nunca esteve em sintonia comigo. Nunca esteve exatamente na mesma página. Talvez houvesse um problema com o meu cérebro. A Bella explica também a personalidade dela, que ela é bem retraída e que ela não é de muitos amigos. E que
ela não se encaixa muito bem nos lugares que ela está, né? Então ela faz questão de mostrar isso pra gente. E como sempre, a Dona Bela se achando que tem algo de errado com ela e não percebendo que é só a personalidade dela e a forma dela enxergar o mundo, falando que tem algum problema na cacholinha dela. A Bela fala que quando ela se sente ameaçada, com raiva, quando as emoções dela tá assim à flor da pele, ela sente muita vontade de chorar. Bom tempo, gente, eu fui essa não só adolescente, essa criança, que qualquer coisinha que me irritava, gente, mas eu chorava assim copiosamente, de dar nó na garganta e de soluçar. Então eu entendo ela todas as vezes que ela fica nervosa e que ela fala que as lágrimas sobem aos olhos e que ela fica se segurando para não chorar, parecendo um bebê chorando. A Bela tá se preparando para ir dormir, mas ela fala que ela não conseguiu dormir a noite toda por conta da chuva. E ela fala que ela pegou no sono mesmo depois da meia-noite, quando a chuva finalmente se aquietou, num chuvisco mais silencioso. Então ela tá bem incomodada com aquele lugar novo, com aquele ambiente novo. Ela fala assim que de manhã, quando ela acordou, tava o tempo bem fechado e uma neblina bem densa na janela dela. Ela fala que o café da manhã dela com o Charlie foi silencioso, mas que ele fez questão de desejar boa sorte para ela na escola. E ela pensa assim: a boa sorte geralmente me evitava. E conhecendo a Bela do jeito que a gente conhece, a gente sabe, né? Na minha concepção, a Bela deveria estar naqueles filmes de premonição, sabe? Que tinha. Porque o bichinha pra atrair tudo que é de ruim pra ela, assim. Meu Deus do céu. A Bela fala que ela não queria chegar cedo na escola, mas que ela também não queria se atrasar. Ela pega o casaco, porque tava frio, e sai. A Bela já tá no caminho da escola e ela fala que por mais que ela nunca tivesse ido lá, não foi difícil de encontrar, porque como é uma cidade pequena, todos os lugares importantes têm que passar por uma rodovia, então ela pegou essa rua em comum e foi. Quando ela chega perto, ela já vê uma placa escrito Forks High School, então ela já identifica que é o lugar que ela precisa ir. E ela fala que diferente das escolas que ela estava acostumada, com detectores de metais e grades, essa parecia um conjunto habitacional igualzinho, só que menor, né? Numa proporção menor. Aí ela fala que ela estaciona de frente para um lugar que estava escrito secretaria. Ela entra dentro desse lugar e a mulher que estava lá dentro já percebe quem é ela, que ela se apresenta. Posso ajudá-la? O meu nome é Isabela Swan. Informei-lhe e logo vi a atenção iluminar seus olhos. Eu era esperada. Um assunto de fofoca, sem dúvida. A filha da ex-mulher leviana do chefe de polícia finalmente voltara para casa. Então a Bela tá pensando que as pessoas estão pensando dela. Tipo assim, a menina voltou. Aí ela fala que a mulher trouxe algumas folhas para ela, entregou o mapa da escola e que entregou a caderneta também, que falava que em toda aula que ela fosse, ela teria que dar para o professor dar um visto e que no final do horário da escola ela deveria deixar a caderneta na secretaria de volta. Aí a Bela sai, entra na picape e vai para o estacionamento dos alunos. Quando ela chega lá, ela ficou feliz, porque o carro dela não estava se destacando dos outros por ser mais velho e diferente. Mas ela fala que um carro chama a atenção dela, ó. O carro mais legal aqui era um Volvo reluzente. E este se destacava. De quem será esse carro, hein, gente? Ela desliga o motor da picape, mas que ela percebe que o motor é bem alto, então ela fica com medo já de chamar a atenção ali no estacionamento. Mas que ela já tá entrando em pânico. Ela fala assim, ó, eu vou conseguir. Mentir pra mim mesma, debilmente. Ninguém ia me morder. Então, ela tá entrando na escola, mas ela já tá com esse pensamento assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? A Bela entra na escola e ela fala que ela tem que passar pelo refeitório para depois ir para as salas, mas que não foi difícil de encontrar, porque ela fala que ela vê um número bem grande no prédio que ela precisava ir. Ela vai seguindo alguns alunos para o mesmo direcionamento que ela está indo. Ela fala que o primeiro professor que ela tem contato é o Sr. Mason. E ela fica muito feliz porque ele não mandou ela se apresentar para a sala toda. Ele manda ela ir sentar numa carteira vazia lá no fundo da sala. Ela já tá bem aliviada de não ter que ficar de pé e fazer as apresentações. Ela fala que ela já estava lendo tudo que o professor
deu para ela de material, mas que lá na escola que ela estava estudando em Fênix, ela já tinha feito isso, então ela fala que se ela fosse fazer alguma atividade, ela iria tirar de letra. O sinal toca, ela fala que era uma buzina anasalada, e de repente um menino vem falar com ela. E eu anotei aqui assim, ó, o primeiro menino a se aproximar. Vamos ver quem é esse cidadão. Você é Isabela Swan, não é? Ele parecia direitinho o tipo prestativo de clube de xadrez. Bela, corrigi. Todo mundo, num raio de 3 cadeiras, se virou para me olhar. Qual é a sua próxima aula? Perguntou ele. Educação Cívica, com Jefferson, no prédio 6. Para onde quer que eu me virasse, encontrava olhos curiosos. Vou para o prédio 4. Posso mostrar o caminho. Sem dúvida, super prestativo. Meu nome é Eric, acrescentou ele. Eu sorri, insegura. Obrigada. Então, primeiro cidadão a se aproximar da Dona Bela, porque a gente sabe que ela atrai muito os meninos, e é o Eric. Pegamos nossos casacos e fomos para a chuva, que tinha aumentado. Ou seja, Fênix só chove, gente, o tempo todo, sem parar. A maioria do clima aqui vai ser chuva, chuva, chuva. Aí ela vai continua andando e eles começam a conversar assim por livre e espontânea pressão do Eric, que insiste em ficar perguntando pra Bella as coisas. E ele fala assim, ó: "E aí? Isso é bem diferente de Fênix, não é?" perguntou ele. Aí ela fala: "Muito. Não chove muito lá, não é?" Aí ela fala: 3 ou 4 vezes por ano. Puxa, como deve ser isso? Maravilhou-se ele. Ensolarado, eu lhe disse. Você não é muito bronzeada, já fazendo menção ao que ela tinha pensado enquanto ela estava em casa, né? Que as pessoas já iam tomar a aparência dela como uma desculpa do lugar que ela vivia. Tipo, por que ela não era bronzeada? Aí ela tenta fazer uma piadinha, ó. Minha mãe é meio albina, mas o menino não entende, ninguém ri, e na cabeça dela passou batido assim. Aí ela tá indo para a segunda aula, que o professor é o senhor Werner, que é a aula de trigonometria. E ela fala que esse foi o único professor do dia que fez ela parar diante da turma e se apresentar. E ela fala que ela detestou, não só o professor por conta da matéria, mas por ele ter feito isso com ela também. Ela fica muito nervosa. Aí ela fala assim, ó: uma menina se sentou ao meu lado na aula de trigonometria e espanhol e me acompanhou até o refeitório na hora do almoço. Era baixinha, vários centímetros menor do que o meu 1,63 m. Ó, nós já temos a altura da Bela aqui, 1,63 m. Mas o cabelo escuro, rebelde e cacheado compensava grande parte da diferença entre nossas alturas. Não conseguia me lembrar do nome dela, então eu sorria e assentia enquanto ela tagarelava sobre os professores e as aulas. Não tentei acompanhar sua falação. Então a gente já tá vendo mais da personalidade da Bella, né? Ela é bem retraída e ela não é muito de falar com as pessoas. Então as pessoas vão falar com ela, ela responde o necessário enquanto a pessoa tá falando. Ela não é de muitos amigos nem de muitas palavras. Foi ali, sentada no refeitório, tentando conversar com 7 estranhos curiosos, que os vi pela primeira vez. Quem será que ela está vendo, gente? Ai, meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa por esse momento. Aí ela fala assim, ó: eram 5. Não estavam conversando e não comiam, embora cada um deles tivesse uma bandeja cheia e intocada diante de si. Não me encararam, ao contrário da maioria dos alunos. Por isso, pude observá-los tranquilamente. Então, ela viu um grupo de alunos sentados e bem distante de todo mundo ali. E olha que nem era tanta gente, né? Que ela já falou pra gente que era um lugar pequeno. Aí ela fala assim, ó: eles não eram nada parecidos. Dos 3 meninos, um era grandalhão, musculoso, como halterofilista, veterado, com cabelo escuro e crespo. O outro era mais alto, mais magro, mas ainda assim musculoso, e tinha um cabelo louro, cor de mel.
O último era esguio, menos forte, com um cabelo desalinhado cor de bronze. Era mais juvenil que os outros, que pareciam poder estar na faculdade ou até ser professores daqui, em vez de alunos. Aí ela continua, ó. As meninas eram o contrário. A alta era escultural, linda, do tipo que se via na capa da edição de trajes de banho da Sport Illustrated, do tipo que fazia toda garota perto dela sentir um golpe na autoestima, só por estar no meio ambiente. O cabelo era dourado, caindo delicadamente em ondas até o meio das costas. A menina baixa parecia uma fada, extremamente magra, com feições miúdas. O cabelo era de um preto intenso, curto, picotado e desfiado, para todas as direções. E, no entanto, todos eram de alguma forma parecidos. Cada um deles era pálidos como um giz. Os alunos mais brancos que viviam nessa cidade, mais brancos do que eu, a albina. Todos tinham olhos muito escuros, apesar da variação de cor dos cabelos. Também tinham olheiras arroxeadas em tons de hematoma. Mas os narizes, todos os seus traços, eram retos, perfeitos e angulosos. Então aqui ela percebeu um grupo de alunos diferente e que ela descreve eles o tempo todo como se fosse a perfeição em vida, que ela nunca tinha visto pessoas tão lindas como neste dia. Aí ela fala assim, ó: fiquei olhando porque seus rostos tão diferentes, tão parecidos, era completa, arrasadora e inumanamente lindos. Eram rostos que não se esperava ver, a não ser talvez nas páginas reluzentes de uma revista de moda. Era difícil decidir quem era o mais bonito. Talvez a loira perfeita ou o garoto de cabelo cor de bronze. Enquanto ela olhava para ver do que eu estava falando, embora já soubesse provavelmente pelo meu tom de voz, de repente ele olhou para ela. O mais magro, o rapaz juvenil, o mais novo talvez. Ele olhou para minha vizinha só por uma fração de segundos e depois seus olhos escuros fulgaram para mim. Ou seja, ela perguntou quem que era e a hora que ela tava olhando para ver se a menina que ela perguntou tava vendo quem que era, o menino da outra mesa olhou para essa menina e de repente mudou o olhar para ela, tipo assim, percebendo que elas estavam falando dele. E ela fala que do jeito que ela viu ele olhando, parecia que ele estava sendo chamado. Olha o que ela fala assim, ó. Era como se ele tivesse sido chamado e ele olhasse numa reação involuntária, já tendo decidido não responder, porque ele olha, fica nervoso e desvia o olhar. Aí essa menina vai e responde para ela. São Edward e Emmett Cullen, Rosalie e Jasper Hale. A que saiu primeiro é Alice Cullen. Todos moram com o Dr. Cullen e a sua esposa. Por ser muito observadora, a Bella tá vendo que esse grupo de alunos, eles têm umas atitudes muito estranhas. Além deles não estar comendo e não estar agindo da forma que todos os adolescentes ali estão agindo, eles estão... Tem um deles que está movendo os lábios de uma forma muito rápida, como se estivesse conversando com o outro, mas que ninguém ali tá percebendo, nem ao redor, nem neles, assim. Ela fica observando eles e vendo que eles são bem esquisitos, né? Aí ela fala que o nome deles também é uns nomes estranhos, um nome de uma geração passada, talvez. E é onde que ela lembra do nome da menina que tá conversando com ela, que é Jéssica. Aí ela fala para essa Jéssica que os Cullen são muito bonitos. E a Jéssica dá uma risada, assim, meia sem graça, e fala, eles são bonitos, mas eles estão juntos. Aí ela explica os casais, que o Emmett namora com a Rosalie e que o Jasper namora com a Alice. E fala que, além deles namorarem, eles moram juntos, assim, num tom de desaprovação.
Aí a Bella fala, quem são os Cullings? Ela pergunta. Eles não parecem parentes, porque por mais que eles se parecem na questão da palidez, da olheira, da cor dos olhos naquele dia, mas o cabelo é diferente, a feição deles são diferentes. Aí a Jéssica vai explicar pra ela, ó. Ah, e não são. O Dr. Cullen é bem novo. Tem uns 20 e tantos, ou 30 e poucos anos. Todos foram adotados. Os Hale são mesmo irmãos gêmeos, os louros, e são filhos adotivos. Então a Jéssica está explicando aqui que o Jasper e a Rosalie são irmãos gêmeos. Aí fala assim, ó, Jasper e Rosalie têm 18 anos, mas estão com a senhora Cullen desde que tinham 8 anos. Ela é tia deles, ou coisa assim. Aí a Bella fala que é muito legal, a questão da adoção, que eles devem ser pessoas muito boas, o Dr. Cullen e a Esme. A Jéssica fica meio assim, falando que não é tão legal assim, porque a Esme não pode ter filho. Tipo assim, ela meio que desaprova, né? Eles estarem juntos e serem namorados ao mesmo tempo. Aí a Bella fala assim, ó, em toda a conversa, meus olhos disparavam sem parar para a mesa, onde se acomodava a estranha família. Eles continuavam a olhar para as paredes e não comiam. Olha a nossa Bella observando aí o que ninguém tá vendo, né? Eles sempre moraram em Forks? A Bella pergunta. Aí a Jéssica fala para ela, só se mudaram há 2 anos, vindo de algum lugar do Alasca. E a Bella fala que ela sentiu um alívio por não ser a única estrangeira ali naquele lugar, que tinha outras pessoas também que deveriam estar passando pelo que ela tá passando, ou que já passou também coisa pior, porque eles já chegaram antes do que ela. Enquanto eu os examinava, o mais novo, um dos Cullens, virou-se e encontrou o meu olhar. Desta vez com uma expressão evidente de curiosidade. Então, aquele mais novo de cabelo avermelhado. Aí ela fala assim, ó, quem é o garoto de cabelo ruivo? Quem será, gente? Aí a Jéssica responde para ela assim, ó, ele é o Edward. Ele é lindo, é claro, mas não perca seu tempo. Ele não namora. Ela fungou. Um caso claro de dor de cotovelo. A Bella fala que dessa forma que a Jéssica falou pra ela, não perder o tempo dela olhando pro Edward, é que ela entendeu que a Jéssica já deveria ter tentado uma investida no menino bonitinho ali e não teve sucesso, né? Aí a Bella fala que o Edward não olhou novamente pra ela, mas que ela fica pensativa, tipo assim, que pessoas estranhas, e fica observando eles durante o tempo que ela tá ali no refeitório. Aí conversa vai, conversa vem. Aí a Bella fala assim, ó, uma das meninas conhecidas que me lembrava repetidamente de que seu nome era Angela, tinha biologia 2 comigo no próximo tempo. Seguimos juntas em silêncio para a sala. Ela também era tímida. Então, a Angela, que vai ser uma das amigas muito importantes para a Bella aqui nesse contexto, se aproxima dela, mas ela também é tímida, então elas vão andando pra aula e quietinhas, uma do lado da outra, mas sem falar nada. Só se respeitando assim o momento, né? Daí ela chega na sala de aula e era a aula de biologia. E a Bella fala que a Ângela já foi sentar na cadeira dela, que ela estava acostumada, e a única carteira vazia era a carteira que estava do lado do Edward Cullen. Reconheci Edward Cullen por seu cabelo incomum, sentado ao lado daquele lugar vago. Então, ela tá seguindo em direção ao lugar dela e acontece aquela cena fadídica do filme que, assim, só no livro eu entendi todo o contexto do que estava acontecendo. Assim que passei, de repente, ficou rígido em seu lugar. Ele me encarou novamente, encontrando meus olhos com a expressão mais estranha do mundo. Era hostil e furiosa. Tropecei em um livro no caminho e tive que me apoiar na beira da mesa. Gente, aqui eu me vejo muito na Bella, porque quando eu estou com olhares em cima de mim, eu tropeço, eu gaguejo, eu esqueço tudo o
que eu tenho que falar e o que eu tenho que fazer. Inclusive, gravando esse vídeo, imaginando que vocês estão me vendo, eu estou aqui, ó, a minha cabeça tá em parafuso, tá? Ai, essa cena é maravilhosa, gente. Mantive os olhos baixos enquanto fui me sentar ao lado dele, desconcertada pelo olhar hostil que ele me lançava. Ela fala que ela fica incomodada e que ela se recusa a olhar para a cara dele, porque ela não tá entendendo a atitude que ele tá tendo ali, gente. Ele tá, assim, julgando muito ela com o olhar, sabe? Aí ela fala assim, ó, pelo canto de olho, vi sua postura mudar. Ele estava inclinado para longe de mim, sentado na ponta da cadeira e desviava o rosto como se sentisse algum fedor. Gente do céu. Deixei meu cabelo cair no ombro direito, criando uma cortina escura entre nós. Então ela tava assim e o menino tava aqui. Não conseguia deixar de espiar de vez em quando, através da tela dos meus cabelos. Durante toda a aula, ele não relaxou um minuto da postura rígida na ponta da cadeira. Eu podia ver que suas mãos na perna esquerda estavam fechadas em punho. Ele não era nem de longe frágil, como parecia ao lado do irmão mais forte. A Bella fala que ela tá observando a situação, mas que ela se recusa a olhar pra ele diretamente. Então ela pôs o cabelo assim, ó. E ela de vez em quando dava umas bisoiadas pela cortina do cabelo. E ela fala que o menino tava muito estranho. Gente, imagina essa cena, uma pessoa sentada do seu lado assim, super rígida, e te olhando assim, de um jeito, como se você tivesse feito alguma coisa muito má pra aquela pessoa. Ele continuou sentado tão imóvel que nem parecia respirar. Qual era o problema dele? Será que este era o seu comportamento normal? Então ela fica assim, ó, meu Deus do céu, o que será que estava acontecendo? Continuando o surto coletivo aqui, eu o espiei mais umas vezes e me arrependi disso. Ele agora me encarava de cima, os olhos pretos, cheios de repugnância, como se pudesse me matar. Olha a Bella observando aqui uma situação. Assim que o sinal tocou, ela pulou do lugar assim, assustada, e ela fala que no mesmo instante que ela escutou o sinal tocando, o Edward já não estava mais do lado dela, já tinha saído, já estava lá na porta. E ela fala que foi muito estranho, porque ela fala, gente, é impossível uma pessoa humana, normal, se movimentar dessa forma. Então ela já tá tendo um sexto sentido aí, né? Ela fica muito nervosa, ela tá paralisada ali, sem saber o que aconteceu, qual foi o rolê da vez. Aí ela fala assim, ó, não era justo. Comecei a pegar minhas coisas devagar, tentando bloquear a raiva que se espalhava por mim, com medo de que meus olhos se enchessem de lágrimas. Olha as emoções dela transbordando aqui, de tão nervosa que ela tava com vontade de chorar. Normalmente eu chorava quando eu estava com raiva. Aí de repente ela ouviu uma voz falando com ela. Você não é Isabela Swan? Olhei pra cima e vi um rapaz bonitinho, com a cara de bebê, o cabelo louro claro, penteado com gel, sorrindo pra mim de uma maneira simpática. Ele obviamente não achava que eu cheirava mal. A Bella comparando o olhar desse menino que tá chegando nela agora com o olhar do Edward Cullen que tava sentado do lado dela, parecendo que ela tava assim, ó, carniça. Meu Deus. Aí, vamos descobrir quem é esse cidadão, que ele vai nos assombrar pelo resto da saga? Oi, meu nome é Mike. Precisa de ajuda para encontrar a próxima aula? Aí a Bella responde, eu vou para educação física. Aí ele fala, é minha próxima aula também, eu te acompanho. Aí eles foram juntos para a aula. E a Bella faz questão de ressaltar aqui pra gente, ó. O Mike foi a pessoa mais legal que eu conheci hoje. O Mike, gente. O Mike. Mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu tô dando ênfase nesse nome. O Mike foi a pessoa mais legal que ela conheceu nesse dia. Agora você imagina o tanto que o dia dela tava sendo, ó. Aí ele pergunta assim pra ela, ó. E aí? Você furou o Edward Cullen com lápis ou o quê? Nunca ouvi agir daquele jeito. Aí a Bella percebe que as pessoas perceberam que esse cara que ela sentou do lado não estava agindo de uma forma normal. O Mike fala assim pra ela, parecia que ele estava sentindo alguma dor.
Aí a Bella finge desentendida. Ela fala, ah, não sei. Aí o Mike fala assim, ó, ele é um cara estranho. Aí a Bella fala que sorri pro Mike e fala que ele tava sendo muito simpático, que parecia que gostava dela. Então a Bella já percebeu que esse Mike já está tendo segundas, terceiras, quartas intenções com ela. Nesse primeiro contato aqui, ela já tá tendo esse sexto sentido. Aí ela fala que ela segue para aula de educação física junto com o Mike, né, durante esse tempo que eles estão conversando. E ela lembra que lá na onde ela estudava, em Phoenix, a matéria de educação física ela não era obrigatória em todos os anos, mas que aqui em Forks ela teria que fazer. E ela detestava a educação física, como ela explicou pra gente, que ela é super desastrada, mas que ela ia ter que fazer até o último ano. Daí acaba a aula da educação física e a Bella vai para a secretaria para entregar a caderneta dela com as assinaturas dos professores. Ao entrar no escritório aquecido, quase me virei e voltei para fora. Edward Cullen estava parado junto à mesa, na minha frente. Reconheci de novo aquele cabelo bronze, desgrenhado. Ele não pareceu ter ouvido minha entrada. Fiquei encostada na parede de trás. Então ela entra na secretaria, percebe que tem um cidadão ali que ela não queria encontrar. Ela pensa em voltar para trás, mas ela ficou parada. Ele estava discutindo com ela numa voz baixa e cativante. O Edward estava tentando convencer a moça da secretaria a trocar ele de horário. Ele tentava trocar o horário de biologia por qualquer horário, tipo assim, qualquer um. E nesse momento que a Bella tá vendo tudo, ela se sente assim, a pior pessoa do mundo, porque ela fala assim, gente, o que eu fiz com esse menino? Eu nunca nem conversei com ele, eu mal olhei pra ele, eu nunca me dirigi a palavra a ele, e esse menino já me detesta a ponto de querer trocar o horário da aula. Era impossível que esse estranho pudesse ter uma repulsa tão súbita e intensa por mim. E ela tá muito nervosa aqui, gente. Super nervosa. Aí ela fala que de repente entra uma pessoa na sala e que o Edward teve a mesma atitude que teve lá dentro da sala de aula. Que ele ficou rígido assim, ó. Ó, Edward Cullen se enrijeceu de novo e se virou lentamente para olhar para mim. Então ele percebe que ela tá ali na sala. O rosto era abundantemente lindo, com os olhos penetrantes e cheios de ódio. Por um momento, senti um ar de arrepio, de puro medo. O olhar só durou um segundo, mas me gelou mais que o vento frio. Ela fala que ele olhou para ela. E como ela é muito observadora, ela fala que o olhar dele é muito lindo, que o rosto dele é muito lindo. Aí ela faz essa observação rápida, mas que ela fala que o olhar dele era um olhar assim de medo, que causou pavor nela e que ela ficou bem estranha assim nesse momento. Aí ele sai muito bravo. Ela segue na programação normal dela de entregar a caderneta para a secretária. A secretária pergunta como que foi o dia dela. Ela fala que foi bom, mas assim, ela mentiu feio, né? Porque o dia dela foi péssimo. Aí ela vai pra picape, fica sentada lá dentro do carro, assim, pensando no dia dela que aconteceu. Volta pra casa, brigando com as lágrimas, pra ela não chorar, gente. Ela tava muito nervosa e mesmo sozinha ela não queria chorar. E assim acaba o capítulo 1. Muito obrigada desde já. E se você tá gostando, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações.